Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui nesse vídeo super especial, que é um vídeo em forma de testemunho, que eu queria há muito tempo fazer esse vídeo pra vocês, mas eu estava assim, pensando como eu ia fazer, como eu ia falar, enfim. Daí eu vim fazer hoje. Eu já tava com esse desejo no meu coração há muito tempo, assim, porque eu prometi para Deus que eu ia levar esse meu testemunho por onde quer que eu fosse, por que não aqui no YouTube, né? Então, e também porque várias meninas que não me acompanham desde o começo me perguntam qual foi o tratamento que eu fiz, por que aconteceu isso, quanto tempo tem que engravidar e várias duvidazinhas. E daí eu vim contar tudo pra vocês, que aí também fica como uma forma de reapresentação. Bom, eu queria fazer esse vídeo há muito tempo mesmo, e esse desejo acendeu mais ainda no meu coração depois que eu passei a ver os vídeos de Culto no Lar da Rafa, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem o canal da Rafa. Ela faz uma série de vídeos muito legal que é Culto no Lar Especiante para as Tentantes. E lá ela louva com o marido dela, eles leem a palavra e ela explica tal. E num vídeo específico, ela falou muito sobre o desânimo que ela estava passando naquele momento, sobre o que ela estava sentindo, sabe? Passando por aquela fase de desânimo na sua vida de tentante. Então aquele vídeo ali também mexeu muito comigo, que eu me lembrei de tudo que eu passei na época, sabe? Dos desânimos, porque toda tentante assim que tenta por algum certo tempo, ela passa por várias fases de desânimo, sabe? De querer desistir. E eu, não sendo diferente, já passei por vários desses e me fez muito me lembrar da minha época de tentante. Então por isso também eu vim aqui contar pra vocês. Bom, eu me casei em 2007 com meu marido. E desde aí a gente já queria engravidar, a gente já queria ter um filho. Vou falar aqui bem resumidamente, tá, a história, senão eu vou ficar aqui por horas e horas falando aqui com vocês, tá? Então, logo quando casei, eu já engravidei, sabe, a primeira vez. Eu nem sabia, assim, que eu tava grávida, porque não ficava muito nisso, né? A gente tentava, começou a tentar, mas não era aquela coisa. Então, eu engravidei e não sabia que eu tava grávida, porque a minha menstruação sempre foi irregular. E eu não sabia. Daí de repente eu comecei a ter um sangramento. E daí eu fui pro hospital para saber o que era. E daí lá me falaram que eu estava tendo um aborto. Eu estava grávida e estava tendo um aborto espontâneo. E que eu tinha que fazer uma curetagem. Daí eu tomei anestesia geral. E lá eu perdi o meu primeiro bebê. Foi horrível, porque assim, eu não sabia nada daquilo. Eu tava sangrando muito. Eu pensei até que eu ia morrer de tanto sangrar, porque é muito estranho, gente, é muito estranho. Daí a primeira vez diziam que era normal, sabe? É normal perder o primeiro filho, até 3 abortos, né? Dizem que é normal. Então a gente continuou nas tentativas e mais ou menos um ano depois eu engravidei novamente. Com 7 ou 8 semanas, se eu não me engano. E daí eu fui fazer minha primeira ultra, eu fui sozinha assim, porque eu também não sabia que eu tava grávida, né? Daí eu fui fazer uma ultra de rotina, eu acho. E daí lá apareceu o embriãozinho. E, nossa, foi muito legal, foi muito lindo, porque assim, era uma coisa que eu queria, né? Eu queria muito engravidar. E apareceu lá na ultra, ela falou, você tá grávida de 7 a 8 semanas, nanã. Aí falou que tem que fazer pré-natal, que pra me voltar lá, não lembro se 2 semanas depois, pra fazer outra ultra. E tá, daí eu fui e chamei meu marido, né, pra me acompanhar, pra ver o bebê e tudo mais. Daí a gente foi, tudo feliz da vida. Aí o médico foi lá pra fazer o exame e me falou que o feto não tava, o embrião, né, não tava evoluindo, que não tinha crescido. E acho que o coração também tinha parado de bater dessa vez. E que era uma má formação, que eu não poderia continuar com essa gestação, que eu tinha que interromper. Daí foi aquele baque assim pra gente, porque a gente já tava fazendo planos, né, pro nosso bebê, o que ia comprar, enxoval e tal, e de repente, sabe, a gente não esperava por aquilo nunca, jamais. Daí eu tive que marcar lá, agendar uma outra curetagem, tomei anestesia geral novamente e teve que ser retirado. Daí em 2010 eu engravidei novamente e cheguei a quase 3 meses.
Eu fiz a primeira ultra, fiz a segunda ultra, tava tudo, sabe, tava tudo indo bem, tudo caminhando bem. Então a gente estava muito, muito feliz, a gente contou para toda a família. E de repente eu comecei a sangrar de novo. Então sempre foi assim, nunca chegava a 3 meses, sempre a 2 meses, 2 meses e meio. Essa foi a que mais chegou mais longe, até quase 3 meses. E foi a pior, porque a gente foi criando mais expectativa, a gente estava muito confiante que aquela ali ia adiante, mas não foi assim que aconteceu. Eu comecei a sangrar, daí eu já estava assim meio que imaginando, né, do que era, porque já tinha acontecido 2 vezes, então eu já fui assim pro hospital bem acabada, digamos assim a palavra. Daí a gente foi lá pro hospital e daí fizeram os exames e viram que era mais um aborto espontâneo. Então eu fui internada imediatamente, tive que fazer a curetagem novamente, tomei anestesia geral, e essa foi a pior de todas, porque a gente criou uma expectativa a mais, a gente queria muito construir uma família, ter filhos e tal. E, nossa, a partir daquele momento ali, a partir dessa última gestação, eu não sabia mais o que pensar, eu não sabia mais o que fazer. Eu parecia que eu era uma inútil, uma mulher que não conseguia gerar filhos, que era uma coisa natural de toda mulher, né? Então, é uma sensação horrível, um sentimento horrível. Então, eu não sabia mais o que fazer, sabe? Daí eu passei por vários ginecologistas, por vários médicos e todos passavam as mesmas coisas, os mesmos exames básicos, os mesmos remédios, sabe? Ácido fólico, vitamina, faz ultra, depois da relação fica com a perna pra cima, meia hora, sempre aquelas mesmas coisas, sabe? Então eu não tinha pra onde correr mais, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Até aquele esterossalpingografia eu fiz, horrível. Então foi daí que eu procurei saber mais o que era uma tentante, passei a entrar nos grupos de tentante para saber o que era nesse mundo, e foi daí que eu descobri tudo. Daí passou 2010, 2011, 2012, 2013 e eu não engravidava mais simplesmente. Antes eu até engravidava e depois nesses anos eu não engravidava nada. Daí no final de 2013 eu achei um médico especialista em reprodução humana. E foi daí que parece que tudo se clareou, sabe? Ele foi assim um anjo na minha vida, porque ele passou os exames certos que eu deveria fazer, que é o crossmate, né? Que foi aí que eu descobri o problema. E passou o cariótipo também, que é outro exame, sendo que nesse não deu nada, deu só no crossmate mesmo. Daí eu até contei no primeiro vídeo que eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. Feliz porque eu descobri o problema, ou triste porque eu tinha um problema, né? Mas claro que eu tinha que ter ficado feliz, né? Como eu fiquei, porque eu descobri onde que estava o problema e ali eu pude resolver. Então ali ele me encaminhou para uma outra médica na Tijuca, que é a doutora Bianca, especialista em imunologia. E lá ela me passou uma série de exames, ela me explicou o tratamento que eu deveria fazer com as vacinas, que tirava o sangue do meu marido e do sangue dele tirava os linfócitos e esses linfócitos colocava em mim. Então a gente tinha um excesso de compatibilidade, não é nem incompatibilidade, a gente fala porque é difícil das pessoas entenderem, mas na verdade a gente tem um excesso de compatibilidade, é como se ele fosse meu irmão. Porque é assim, o bebê ele tem que ter 50% do pai e 50% da mãe. E ele não tinha, sabe? Era igual, não tinha essa diferença. 50% pai e 50% mãe. Eu não sei explicar perfeitamente, mas basicamente é isso. Então eu tinha que ter os linfócitos dele do meu organismo para o meu organismo não expulsar o feto, que é o que acontecia. Então eu tive que tomar 3 doses e depois os reforços também. Então eu engravidei logo na segunda dose, o que não poderia, né? Porque a médica, ela pede para esperar as 3 doses para começar as tentativas, mas na segunda dose, por um descuido, né? Digamos assim, milagroso descuido, eu logo engravidei. E foi graças a esse tratamento que muitos diziam que na época ele era só um teste, que ainda não estava aprovado, sabe?
Mas aquela ali era a última chance que eu tinha, sabe? Depois de tantos tratamentozinhos, depois de tantos médicos, aquela ali pra mim era uma luz no fim do túnel. Então, por que não tentar, né? Então eu fiz essas vacinas de 15 em 15 dias. Na época elas eram caríssimas e hoje tá aumentando, porque cada vacina era R$720, acho que agora é 800, se eu não me engano. E eu tomava de 15 em 15 dias. A gente ia lá pro centro do Rio, a gente perdia assim quase o dia inteiro, porque é longe e tal, tem que passar pela ponte, engarrafamento. Então foi aí que eu consegui engravidar em 2014. Eu tomei os reforços até o 4º mês de gestação e graças a Deus minha gestação foi super tranquila, sabe? Foi super abençoada. Eu não tive enjoo, sabe? Não que isso mude, né? Se é abençoado ou não. Mas foi super tranquilo, porque eu não tive nenhum enjoo, sabe? Nada demais, essas coisas de cuspir, nada. Foi uma bênção mesmo. Deixa até essa dica aí pra vocês, tentantes, que estão tentando há muitos anos, assim, porque até o 1º ano é normal, tá? Você tentar e não engravidar, é o que os médicos dizem. Mas para você que está tentando há vários anos, ou então que tem problema com aborto recorrente, eu indico você procurar um especialista em reprodução humana ou em imunologia, enfim, a procurar algum especialista que te dê um suporte maior, que passe os exames necessários que você realmente precisa fazer. Porque, tipo, olha quantos anos eu fiquei, gente, 6 anos, mais de 6 anos, sabe? Procurando uma solução para o meu problema. E só quando eu procurei um especialista que eu consegui. Então essa é a dica aí que eu deixo pra vocês procurarem, pra vocês não desanimarem, sabe? Não se deixar abater, porque como eu falei, claro que tem várias fases desanimadoras mesmo, que você quer desistir, jogar tudo pro alto, mas graças a Deus, Deus me deu o meu milagre. O meu milagrinho tá aqui hoje com 10 meses, vou mostrar lá pra vocês. Então, se aconteceu comigo, com certeza acontecerá na vida de vocês também. Basta vocês terem fé, sabe? E correr atrás. Porque não é só a gente orar e ficar esperando em casa. Eu penso assim, sabe? Eu acho que você também deve ir atrás, porque Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Assim eu creio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu testemunho, tá? E agora eu vou pegar a Manu pra vocês verem. Então aqui está a Manuela, o meu milagrinho, né, filha? Assim que eu chamo ela, de meu milagrinho, porque foi por ela que eu tive que buscar muito, foi por ela que eu tive que lutar, que correr atrás. Não foi, filha? Foi por ela que eu tive que perder, assim, várias vezes para depois ganhar. Então, gente, felicidade me define nesse momento. Eu sou a mulher mais, tipo, realizada do mundo por ter a minha filha aqui comigo hoje, a minha companheirinha. Não é, meu amor? Então dá tchau pras meninas. Tchau! Dá tchau. Tchau! Mamãe te ama.